vocês estão bem? Voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo dia sim, dia não. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo. Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão. Mas paralelo a isso, falamos de outros temas em outras áreas da vida. E vocês podem participar aqui, enviando a história de vocês para um desses endereços aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade. Ela é totalmente preservada. Não esqueça de botar lá no texto que você autoriza que a história seja lida aqui no canal, que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele permanecerá no ar, beleza? Para quem é novato por aqui, que não fez a tarefinha de casa ainda, vão lá na página principal do canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, comentem, curtam, compartilhem, faça toda a zoada que vocês já conhecem aqui, para que o YouTube faça o que mesmo? Acorde para cuspir e envie para vocês tudo que acontece aqui. Bom, vamos embora para mais uma história. A história de hoje, ela é chocante, tá? Confesso que já li, né? Obviamente, fiquei passada de chapinha da Polishop, tá? E tem uma coisa aqui, Maria não enviou a história toda. Ela me enviou uma parte da história e ela ficou de enviar o restante da história. Como a primeira parte que ela enviou aqui tá bem longa, eu vou dividir a história dela em duas partes, tá? Faremos esse vídeo hoje e assim que ela me mandar a segunda parte, daremos continuidade aqui, beleza? Já vou adiantando que tome a camomila, pegue um Rivotril que precisarem. Vamos lá. Oi, Nadia, minha lindona. Oi, Maria. Acompanho o seu canal há mais ou menos 3 anos. Estava navegando no YouTube e vi um vídeo do seu canal. Achei muito engraçado e muito construtivo naquela época. Mal sabia eu que esses vídeos seriam tão importantes em épocas bem depois. Eu sou paulistana. Pode falar tudo. Meu nome, minha profissão. Não tenho o menor problema com isso. Estou aqui relatando minha história e não tenho absolutamente nada a esconder, mas acredito que você tenha suas restrições. Respeito. Minha gente, primeira pausa aqui. Embora ela tenha autorizado que eu a identificasse, eu não vou identificá-la, tá? Por quê? Porque a história dela é muito pessoal. E tem umas paradas aqui, vocês vão ver, tá? Tem umas paradas aqui sinistras. E tem muita gente envolvida na história. Então, né? Pra quê? Pra que expor as pessoas, né? O foco aqui é a história. Então eu não vou expor a pessoa aqui e nem as pessoas que ela vai mencionar ao longo da narrativa, tá? Bom, é melhor assim. Como eu disse, eu sou paulistana, meus pais são nordestinos. A minha mãe engravidou de um homem em 1973, 40 e tantos anos atrás. Isso mesmo, né? Que essa pessoa é péssima para contas. Ele era muito amigo do meu avô, era até compadre dele. O meu avô era padrinho de um filho do meu pai biológico. Vai ter umas paradas aqui que é mãe do pai, do avô. Eu reconheço, eu fiquei perdidinha. Teve umas coisas aqui que eu tive que ler, reler e ler de novo para poder entender quem era pai de quem era mãe de quem. Então, já começamos aqui, tá? O meu avô era padrinho de um filho do meu pai biológico. Entenderam, né? Pelo que eu entendi, esse meu pai biológico era um garanhão. Pegou minha mãe e minha tia também. Meus avós eram muito criteriosos com respeito a filhas perdidas. Digamos assim, pelas expressões da época. Essa coisa de que, fulano se perdeu. Essa expressão lá dessas épocas aí era utilizada quando as meninas pulavam cerca, fazia SXO fora do casamento, aí dizia assim, fulano se perdeu, né? Tá perdida. Então minha mãe sabia que estava grávida. Resolveu fazer uma viagem para São Paulo. Ela morava em Alagoas para visitar as irmãs e nunca mais voltou. Quando chegou aqui, todos perceberam a sua gravidez. Eu tinha muitos tios aqui e todos foram muito duros com minha mãe. Em 1974, mas posso dizer que depois que eu nasci, não tenho absolutamente nada a falar sobre o tratamento de meus tios comigo.
Meus tios, minhas duas tias, com quem minha mãe veio morar, a tia fulana, a tia Beltrana, meu tio Ciclano, que moravam ao lado. Meu tio Beltrano, que apoiou minha mãe e foi buscá-la na maternidade. Todos eles sempre foram e são até hoje maravilhosos comigo. Todas as vezes que nos encontramos, eles são muito carinhosos comigo e foi assim minha vida inteira. Minha mãe arrumou um casamento em 1975. Saiu da casa das irmãs, elas trabalhavam como tal coisa em tal canto aqui em São Paulo. Moravam as três e minhas tias me amavam muito. Eram outras mães. Eu tinha 3 mães e eu tive 3 mães durante 43 anos. Isso é outra história. A vida linda que eu tive com minhas tias que nunca tiveram filhos e eu sempre fui a filha querida delas. Pois então, minha mãe se casou com um primo dela e este foi o meu pai e meu... Eu vou falar essa palavra não, acho que pode dar errado. Uma pessoa não muito legal, durante anos. Minha mãe teve uma filha com ele, a minha irmã Fulaninha, que eu amo muito desde a primeira vez que a vi, pois o parto dela foi em casa, em 1977. Amo muito a minha irmã, apesar de ela ser uma pessoa muito difícil de lidar. Mas a amo muito, muito mesmo. Fulaninha é minha vida. Passei anos sendo um saco de pancadas. Meu pai me batia muito e minha mãe também. Hoje eu acredito que eles tenham aplicado em mim o que eles aprenderam na infância. Dominem os seus filhos. Hoje eu acredito que os filhos precisam de limites, pois tenho 3. Graças a Deus, todos íntegros, trabalhadores. Eles sabem o que precisam fazer na vida e o que não devem fazer também. Acredito, diferente da infância de espancamentos que eu tive, que é muito bom para a formação das crianças uma regressão em alguns momentos bem rígida, mas em momentos apropriados, muito carinho, muito amor com os filhos. Eles precisam saber dos limites, pois se não os limitar, eles vão aprender esses limites pelo limite que a vida vai impor. Então, coloquemos esses limites na infância. Depois, na vida adulta, eles já os conhecem e não vão ficar tão extasiados e sofrer. Eu acho muito importante. Voltando à minha história, eu queria muito me livrar daquele padrasto ruim. Eu não saía de casa, só com muito custo conseguia fazer um trabalho de escola. Algumas vezes conseguia ficar até umas 19 horas na casa de uma vizinha, onde estavam todas as crianças reunidas da vizinhança. E minha mãe, trabalhando, acabava se distraindo que eu estava fora de casa. A mãe dela trabalhava em casa mesmo. Havia uma vizinha, Dona Beltrana. Eu brincava com as filhas dela. E ela fazia evangelização no lar, onde eu aprendi muitas coisas sobre a vida. Pois em casa eu não tinha nenhuma orientação religiosa. Essa mulher foi a pessoa que me deu a orientação. A minha mãe deixava eu ir lá. E foi a primeira orientação religiosa que eu tive. Passados alguns anos, eu sempre na casa da Dona Fulaninha, com as filhas dela, uma da minha idade, outras 3 anos mais velha. Ela, Dona Fulaninha, era professora e cozinhava muito bem. Então comecei a fazer um caderno de receitas e fazia os pratos da receita que aprendia com ela na minha casa. Um primo meu de 2º grau era assim: minha mãe é prima do meu padrasto. Entenderam, né? A mãe dela era prima do padrasto dela. 2 irmãos se casaram com 2 irmãs, mas eles eram primos entre si. Então minha família vem de uma linhagem de parentes. O sobrinho deste meu padrasto frequentava a nossa casa e acabei me casando com ele. A Dona Fulaninha foi viajar e me pediu para dormir com as 2 filhas dela enquanto estivesse viajando. Eu fui dormir com elas. Elas fizeram uma festona. Quando eu cheguei do trabalho, a festa estava rolando solta. Elas chamaram o meu primo, Beltrano, meu futuro marido, e acabei ficando com ele. Não aconteceu nada demais, mas houve uma fé. Ele era noivo, mas dias depois ele me disse que queria ficar comigo.
Eu já desconfiei desse cara daqui. Porque tá, o cara era noivo e aí trocou as ideias com ela. Minha gente, baseado em quê? Que ela iria achar que o cara que não respeitou a noiva iria respeitá-la. Iria dar tudo lindo maravilhoso. Já desconfiei daqui. Me casei com Beltrano em 1990, dia 10 de janeiro. Foi uma libertação para mim. Eu vivia em um regime tão rígido que quando meu marido fazia o barulho do portão chegando, eu já arrumava algo para fazer, pois quando eu estava na casa dos meus pais, não poderia nunca estar sem fazer nada. O meu padrasto condenava o fato de estar descansando, para você imaginar como era duro viver naquela casa. Mesmo que eu estivesse trabalhando, tivesse um emprego, eu era tal emprego, trabalhava de segunda a sábado. Mas em casa tinha sempre que estar fazendo alguma coisa. Dias muito difíceis. Então, me casei mesmo. Foi ruim? Foi. Se eu tivesse tido a oportunidade de estudar mais, seria muito melhor. Eu fiz o segundo grau depois de ter os meus 2 filhos, à distância. Depois fiz um curso de auxiliar de enfermagem, porque meu ex-marido foi um companheiro. Fiz instrumentação cirúrgica porque fui bem lutadora. Então me casei. Meu marido era maravilhoso. Eita, foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Eu tinha um filho de 5 anos e um bebê de 4 meses. Meu marido tinha um bom emprego em uma empresa de ônibus enorme. Um emprego super 10. Quando o bebê estava com 4 meses, um dia ele chegou em casa às 10 da noite e eu estava brincando com o bebê. Eu achei que ele estava tomando banho. Aí daqui a pouco uma pessoa me chamou no portão. Aí eu fui lá atender. Aí uma mulher me perguntou: vem cá, você é a mulher do rapaz que guarda o carro aqui no fundo? Aí eu respondi: sou. Aí a mulher disse: eles estão sendo presos. Eu fiquei sem chão. Não, eu também. Quando eu li isso aqui, eu fiquei passada de chapinha da Polishop. Como assim que estava sendo preso? Por qual motivo? Fiquei sem chão. Eu fui lá fora, era verdade. Eu achei que ele estava tomando banho, mas ele estava sendo preso. A polícia o levou. Eu fui atrás, ele estava realmente envolvido em uma subtração de algo que não lhe pertencia. Se eu falar a palavra aqui, vai dar errado, tá? Ele estava pegando o que não era dele. E eu fiz de tudo para ele voltar para casa. Minha mãe e minha tia amavam tanto ele que pagaram um advogado para ele ser absolvido por falta de provas. Ele foi absolvido porque ninguém o viu naquele lugar do ocorrido. Voltou para casa, ficamos bem, como eu amava aquele homem. Voltou a trabalhar na empresa em que trabalhava antes. Eu trabalhava como instrumentadora cirúrgica em tal cidade. Trabalhava com as melhores equipes, neurocirurgia, cirurgia plástica, cirurgia geral, cobiçada por muitos colegas minhas. A vascular me chamavam de a polivalente, instrumentava tudo. Naquela época, você, ao quê? Sei lá, mais de uns 15 anos atrás. Você instrumentar essas especialidades, fazer de você uma instrumentadora muito requerida. Eu ganhava muito dinheiro, mas todo esse dinheiro ia em manter minha casa, meus filhos e advogado. Passou 2 anos, eu descobri que ele estava indo ao banco para pegar o que não era dele. Tô entendendo, né? Porque se eu falar uma palavra aqui, o YouTube vai implicar comigo. Mas ele ia ao banco pegar dinheiro que não era dele, tá? Entendendo, né? Que decepção para mim e toda a família. Como eu trabalhava e a pessoa foi mandada embora da empresa maravilhosa onde eu trabalhava e até hoje não sei o porquê. Aí é que ele entrou mesmo na vida de pegar o que não era dele. Pessoas muito bem vestidas, educadas, com boa aparência, frequentavam minha casa e eu ficava pensando se essas pessoas são do bem ou do mal. Nessa época fiquei muito mal, brigava muito com aquela pessoa que eu amava muito. Eu não queria enxergar o monstro em que ele estava se transformando. Eu era uma escrava de um amor que só eu me importava.
Vocês podem perguntar, e você nunca conversou com ele sobre o que você pensava? Sobre a situação? Como assim? Que ficava junto dele assim, sabendo que ele pegava coisas que não lhe pertenciam. Eu amava tanto ele, eu tentei conversar tantas vezes, entrando no assunto, dizendo quão nítido era o que estava acontecendo. Eu só queria que ele assumisse o que ele fazia. Em vão. Quando eu falava sobre o assunto, virava um bicho. E era tão manipulador que eu me sentia culpada por falar aquilo. Muito pesado mesmo. Mas a história nem começou. E aqui ela parou, tá? E eu estou aqui roendo as unhas para saber o fim dessa história. Porque até então, pelo que ela fala aqui, ela ficou sabendo que ele mexia em coisas que não eram dele, né? A primeira vez que ela soube, da vez que ele chegou do trabalho, que ele pensou que ela pensou que ele estava tomando banho, mas na verdade ele estava sendo assim, a polícia tinha chamado para trocar umas ideias, umas cartinhas de amor com ele, né? Porque ele tava pegando que não era dele. Só que daí ele começou a entrar nessa vida mal assombrada e ele começou a ir ao banco pegar coisas que não lhe pertenciam, né? Então o buraco era do pré-sal para baixo. Mas aí, né? Aí a gente tem que esperar ela contar o restante da história. Né, Maria? Volta, filha, volta, conta logo, porque eu estou assim curiosa para saber em que é que deu isso aqui, tá? Agora, uma observação que eu boto nessa primeira etapa aqui dessa história. Quando ela falou, ele era noivo, mas aí ele se interessou por mim, ele disse que queria ficar comigo. Minha gente, a partir daqui, já se vê que o cara não prestava. A vida sempre dá sinais. A gente aqui insiste em não vê-los, tá? Bom, é isso que temos por hoje, certo? Me conta aí o que é que vocês acharam até aqui e vamos aguardar para a segunda parte da história, beleza? Vejo vocês lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau.